Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Para você que está chegando aí no nosso canal pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e pedir para que você se inscreva aí no nosso canal e possa também estar assistindo às demais videoaulas dessa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre do ano de 2020. Hoje chegamos à 8ª lição, a lição que tem por tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo desta lição diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Irmãos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo de número 2, do versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24. Versículo de número 20 do livro de Efésios, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, eu não vou aqui adentrar na leitura, mas fala-nos a respeito do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então 7:25 diz: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O versículo 27 é semelhante ao versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Porque o versículo 26 fala a respeito daquele que edifica sobre a areia. Então, irmãos, vale a pena explicitar aqui, que no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no Novo Testamento, a morada agora de Deus passa a ser a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, ele vai chegar no versículo 20 da carta aos Efésios, do capítulo 2, ainda dentro daquele panorama que Paulo está instruindo aos Efésios acerca da sua conversão. Então Paulo vai passar aí pela circuncisão, pela incircuncisão. Paulo, ele vai passar aí sobre a reconciliação, a obra vicária de Cristo, tudo isso para explicar aos Efésios o co-poder de igualdade, para uns com os outros. Então Paulo agora chega no versículo 20, colocando que não é o templo, não era o tabernáculo, agora sim
é o Espírito Santo, a pessoa, né, que agora não habita mais em templo feito por mãos de homens, mas agora habita através do Espírito Santo dentro de cada indivíduo. Então, vale a pena ressaltar aqui de 3 estágios que Paulo fala aos Efésios sobre a questão de estar, né, fundamentado em Cristo Jesus. Então, Paulo, no versículo 21, ele vai dizer: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada no Espírito. Então, Paulo está falando de 3 estágios que a igreja, né, que nós como igreja devemos aí passar. Primeiro estágio, o estágio da construção. Então, Paulo está dizendo, no qual todo edifício, né? Então, fala de uma construção. Paulo também fala de um templo. O templo é lugar visitado, não é verdade? Ou seja, existia as visitações do templo. O visitante entrava e ia embora, né? E Paulo também fala agora de morada. Morada fala de lugar de habitação. Então é isso que Paulo está colocando aos Efésios. Deus agora não mais visita, não mais, né, vem por um tempo, determinado período. Deus agora ele faz morada. Então, Paulo está dizendo que nós somos morada de Deus. Vale a pena observar o versículo 21, que Paulo fala de um edifício bem ajustado. E quem é do ramo da construção civil vai saber que um edifício bem ajustado, ele está em observação com as normas da engenharia civil. Nada dentro de um edifício, de uma construção, pode sair do projeto original. Se alguma coisa sair do projeto original, aquela construção, aquele edifício, ele vai ser embargado porque não obedeceu às normas estabelecidas, tá? Então, irmãos, a Igreja de Cristo, ela está edificada, né, nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Vamos lá. A nossa introdução diz assim: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Irmãos, nós vamos falar aqui um pouco sobre santuário, sobre edifício. Vale a pena ressaltar que a vontade de construir um templo partiu de Davi, né? Isso está lá no livro de 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 6, que Davi vai desejar construir um templo ao Senhor. Então, Davi, ele tem essa ardência em seu coração de construir a casa de Deus. Porém, Deus não lhe permite construir esta casa porque Davi era homem de guerra e Deus vai o impedi-lo porque nas suas mãos há sangue. Mas Deus então passa esse projeto de Davi ao seu filho Salomão. Então é Salomão que é encarregado de fazer a construção do templo. Mas vale a pena ressaltar aqui que na antiguidade Deus ele tinha suas formas de falar. Então, a primeira forma que Deus tinha de falar com o homem era através dos encontros na tenda, né? Então, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 9, a gente vai ver que Deus se achegava dentro da tenda de Moisés
e falava assim com o seu servo. Depois, Deus passou a falar pelo tabernáculo, não é verdade? Está lá em Êxodo 29, 45. Deus passou a falar pelo tabernáculo. Houve toda aquela divisão do pátio, lugar santo, átrio, né? Lugar santíssimo, enfim. Então, Deus passa a falar através do tabernáculo. Depois de muitos anos, né, vem aí então a construção do templo, onde Deus então passa a falar através do templo. E esse templo se perdurou, né, aí por muitos e muitos anos até chegar a Cristo Jesus. O templo, irmãos, era dividido, a gente falou um pouco na lição passada sobre isso, mas o templo ele tinha 3 divisões: átrio, né, lugar santo e lugar santíssimo. Trazendo isso, traz uma analogia do átrio, fala do corpo, a alma, o lugar santo, e o espírito dentro do lugar santíssimo. Então a gente vai nessa lição ver qual era a gente vai transpor isso, né, dentro da lição, o que Cristo fez na sua crucificação. Então ele tirou a habitação de Deus de um lugar físico, né, de um lugar não móvel, de um lugar de construção, e transferiu isso para dentro do corpo, para dentro do indivíduo. Agora, eu e você somos morada, somos habitação de Deus através do Espírito Santo. O tópico número 1 fala sobre um edifício espiritual, tá? Um santuário, né? O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Então, para reconciliar ambos os povos, né, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja, onde eu e você está inserido. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Que novo conceito de santuário é esse? Esse novo conceito de santuário é a transferência, né, da habitação de Deus dentro do templo para habitar agora dentro do homem, tá bom? Então, a gente viu isso na lição passada, que o santuário era material, tá? Então, agora o santuário passou a ser eu e você. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita no Espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deste modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Lembra que eu dei lá aqueles 3 estágios de um edifício? Primeiro, o estágio da construção. Depois, o estágio aí da habitação, da visitação. E depois, o estágio da habitação. A gente bem sabe que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não fazia morada, não é verdade? O Espírito Santo de Deus não habitava na vida do homem. O Espírito Santo de Deus visitava o homem, e o homem, através do Espírito Santo, fazia aquilo que era proposto
por Deus. Quando a gente vem para a nova aliança, para a graça, para a obra vicária, né? Quando a gente vai lá para Atos capítulo 2, a gente vai ver a promessa que Jesus havia feito se cumprir. Então o Espírito Santo de Deus agora não mais visita o homem, ele agora faz morada no homem, ele agora passa a ter essa morada, sabe? E torna essa morada como templo do Espírito. Então, por isso, a importância de mantermos uma vida saudável, tanto no corpo, tanto na alma, como no espírito. Por quê? Porque eu tenho que agora entender que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada do Altíssimo, tá? Então, por isso que Paulo vai dizer que devemos preservar corpo, alma e espírito para o dia da redenção. Vamos lá. Jesus é a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção requereria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir todas as estruturas e manter as paredes em linha reta. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Essa pedra angular, ela era de suma importância para a construção da arquitetura, né, para a construção antiga. Sem ela, as construções antigas ficariam sujeitas a danos e ficariam sujeitas a deformidade, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho à frente a importância dessa pedra angular. Quando a gente vem para cá, a gente vai ver que Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. O salmista vai dizer isso no Salmo 118. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. Salmos, né, de número, né, vale a pena ressaltar, para você que ainda não conhece, Salmo é o inário de Israel. Então, Salmos não é qualificado como capítulos e versículos, tá? Mas em si, em números e parte. Então, Salmo de número 118, a parte 22, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Por quê? Porque essa pedra angular era colocada na esquina e através dela ia se levantando-se a edificação. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso, tá? Por quê? Porque assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, tá? Então não tem outro fundamento, não tem outro evangelho, não tem outro ensinamento, tá? A pedra principal é Cristo, tá? Então, irmãos, no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Qual era a função, irmãos, dessa pedra angular nas construções antigas? Primeiro, ela servia para dar alinhamento à construção. Segundo, ela servia para dar prumo, tá, às paredes. Terceiro, ela servia para dar esquadro à construção. Senão a construção sairia, né, sem esquadro nenhum. Então, essa pedra angular colocada na esquina, ela servia para alinhamento, prumo e para esquadro. E ao mesmo tempo, ela traria, né, uma sustentação à construção que estava sendo feita. Então, irmãos, Cristo é que traz essa sustentação e construção para as nossas vidas. Então, perceba que
os edificadores rejeitaram essa pedra. Então Paulo está dizendo aos Efésios, quem eram os edificadores? O povo judeu. O próprio povo judeu eram os edificadores. Só que o povo rejeitou esta pedra, né? O povo rejeitou esta pedra. E quem eram os construtores que rejeitaram esta pedra? Os escribas, os fariseus, os doutores e mestres da lei, os sacerdotes, enfim, rejeitaram a pedra. É isso que João vai nos propor, né? Vai nos propor a dizer no capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo 11, João diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, esses aqui foram os rejeitadores da pedra de Cristo. Aí João diz: mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Olha, os construtores rejeitaram a pedra. Os sacerdotes, levitas, escribas, doutores da lei, o povo judeu de um modo geral, rejeitou a pedra de esquina, né? Mas através de Cristo, aqueles que receberam a Cristo, receberam, né, a palavra, receberam de bom grado se converterem ao cristianismo, agora eles estão debaixo aí de um novo caminho e de uma nova visão. Vamos lá. Fundamento apóstolo e profetas, né? O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro, tá? O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, tá? O compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, Atos 6, versículo 2 ao 4, diz que houve ali um consenso em levantarem diáconos para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ensino da palavra, tá? Então, a doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, o ensino era autêntico, o ensino era verdadeiro, o ensino era dentro de um contexto que podemos dizer, o ensino era uma só via. Por quê? Porque os apóstolos receberam o ensino de Cristo, e aquilo que eles receberam de Cristo, eles foram passando dentro de uma autenticidade, sem mudar, sem contextualizar, sem acrescentar e sem tirar nada. Então, qual era o ofício dos apóstolos? Era de repassar os ensinos que Cristo deixou sem mudar nada. Bem diferente dos dias atuais, não é verdade? Que ao longo dos anos, esse fundamento tem sido violado pelos homens. Amém? Então, irmãos, perceba que houve uma mudança trágica, não é verdade? Dos ensinos cristãos, dos ensinos de Cristo, dos ensinos doutrinários, né, deixados por Cristo,
anunciado e ensinado pelos apóstolos à igreja primitiva e assim sucessivamente. Mas aí foi se perdendo, sabe, ao longo dos anos, essa característica dos ensinos doutrinários de Cristo, tá? Não estou falando de usos e costumes bíblicos, até porque usos e costumes são sombras, né, que perseguem aí o Evangelho. Então, irmãos, os mensageiros, né? Então, substituído ou anulada, os testemunhos dos profetas. A palavra significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20 é apóstolos e profetas. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Ou seja, esses profetas aqui não é os profetas do Antigo Testamento, eram os profetas da igreja. Que profetas eram esses, o pastor Wagner? Eram os profetas que recebiam a mensagem, recebiam a palavra e transmitiam a palavra recebida como verdadeiros mensageiros, né, da profecia de Cristo, a palavra de Cristo, tá? Então esses eram os profetas. Vamos lá, edificados para a morada de Deus. Vamos lá, irmãos. Agora a gente vai entrar lá onde a gente deu ali aqueles 3 estágios. O edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado significa aquilo que cresce de maneira uniforme. Indica um processo contínuo, ou seja, um edifício bem ajustado é um edifício em constante crescimento. E para que esse crescimento aconteça, precisa estar em conformidade, harmonia e concordância. É por isso que Jesus vai dizer que nenhum reino dividido pode subsistir em si mesmo. Por quê? Porque a divisão, né, ela impede essa conformidade, essa harmonia e a concordância. Então, o edifício, para crescer, ele precisa estar bem ajustado, sabe? Em contínuo desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmonicamente perfeita. Irmão, você já viu uma obra? Você já passou? Eu já trabalhei por alguns anos dentro da construção civil. Eu sei o que eu estou dizendo. A obra, uma construção civil, ela cresce uniforme, irmãos, sabe? E a obra, sabe, é de uma harmonia, de uma concordância, que você vai vendo as coisas, sabe, se moldando, e você vai passando e vai vendo de um jeito, no outro dia já está de outro. Sabe o que é isso, irmão? É um edifício bem ajustado, tá? Vamos lá, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Tá? O que acontecia dentro do lugar santíssimo? A manifestação da glória de Deus. Vamos lá. O templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Ou seja, dentro do templo, né, só o sumo sacerdote poderia adentrar o lugar santíssimo. Então, todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Senhor. Esse templo, separado do pecado, que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. Como resultado, ele desfruta da comunhão divina, ou seja, Deus visita o lugar santíssimo dentro do homem. Isso é um privilégio para poucos, né? Então, esse é o nosso propósito e o nosso objetivo como crente, sermos morada, não de visitação, mas morada permanente do Altíssimo, tá? Então, irmãos, que a gente possa ser e se deixar ser morada do Espírito Santo, né?
E morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e por gentios. Então, Paulo está dizendo aos Efésios: vocês agora são templo e morada do Altíssimo, porque ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas agora ele habita e faz morada dentro de cada indivíduo, que é formado ali o corpo, né? A alma e o espírito, onde Deus habita através do Espírito Santo, e agora onde ele passa a ter comunhão, né? Passa a ter intimidade, passa a ter relacionamento dentro daquele, ou com aquele aonde ele habita. Amém? Então, irmãos, chegamos ao fim de mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou aí pela primeira vez, que Deus possa ter te abençoado através desta lição. A nossa lição é um resumo, porque não dá para aplicar tudo por causa do tamanho, né, do vídeo, mas fica aí um resumo para entendimento e esclarecimento daquilo que Deus quer falar conosco através das lições da Escola Bíblica Dominical. Amém? E eu quero te pedir, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, nos ajude. Estamos com uma meta, né, aí no nosso Facebook, e eu vou colocar aí no final do vídeo, tá? Rumo aos 1000 inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, nos ajude aí a alcançar essa meta de 1000 inscritos no nosso canal, tá bom? Seja e faça parte dos 1000, amém? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima videoaula. Querendo assim Deus, estaremos aqui de novo, gravando e colocando aí a videoaula da Escola Bíblica Dominical para a sua vida. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus.